Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo feijão, passeando com o pet, estudando a área no Street View, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 193 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Como eu sempre digo aqui, esse apoio nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, nós pagamos boletos com isso, né? Mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas que nos apoiam dão um recado que reconhece que estamos fazendo um bem coletivo para todo o mercado, e implicitamente nos dizem, continuem. Então, em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, querendo unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a EBP Brasil, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Um pequeno aviso para vocês, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 25ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso é presencial, mas com cerca de 20 a 25% de aulas online. Ele tem duração de 1 ano e meio e aulas somente aos sábados. Como esse curso tem muita procura, eu recomendo que quem tiver interesse se inscreva o quanto antes no processo. Já temos algumas vagas preenchidas. Informações e inscrições no site sp.senac.br. Eu gostaria também de aproveitar e convidar vocês a responder uma pesquisa sobre os nossos canais. Os nossos canais são esse podcast, basicamente, né? Esse podcast é a nossa querida newsletter. Demora somente uns 5 minutos para responder e isso vai ser muito importante para nós. O link está na descrição desse episódio, tá? No link do YouTube, no link do Spotify. Por favor, se puder, responda esse questionário para a gente. Bom, hoje teremos um episódio muito legal com a Renata Machado Lima. Esse episódio continua essa minissérie que nós planejamos de falar do GAC pelo Brasil. Eu pretendo entrevistar nessa minissérie pessoas de fora de São Paulo para que elas nos deem a visão de como funciona o GAC em outras unidades da federação. Quais são os avanços, as carências, especialmente do que elas precisam para que a nossa comum unidade possa ajudá-los. A Renata é analista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, a SEMAD. No momento, a Renata atua como coordenadora de gerenciamento de áreas contaminadas lá na Secretaria. Ela vai falar bastante sobre a grande transformação que o GAC está passando lá em Goiás. Transformação que ela foi a grande catalisadora, mas que contou com movimentos muito interessantes de toda a estrutura da Secretaria, que culminou com grandes investimentos e um grande desenvolvimento das consultorias que atuam com o GAC lá em Goiás. Vocês certamente vão gostar dessa conversa. Fique agora com as palavras de Renata Machado Lima.
Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Renata Machado Lima. Renata, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast. Bom dia, um grande prazer, Tanaka, estar aqui. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero poder compartilhar um pouco aí com vocês sobre a minha experiência. Com certeza, vai ser muito interessante. Renata, a gente costuma começar do começo, né? Falando da sua história e tal. Mas só para situar as pessoas aqui, o que você faz hoje? Qual é a sua atuação hoje? Para a gente voltar depois do começo e vir de novo para o que você faz. Só para o pessoal te conhecer. Certo. Eu trabalho na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás. Estou atuando lá desde 2011. Atualmente eu estou na gerência que cuida da parte de áreas contaminadas e atividades industriais e postos de combustíveis. Estamos aí na luta nessa parte do GAC. Legal. Então, Renata, para o pessoal saber que esse é o grande motivo de você estar falando com a gente hoje. Você atua, né, no estado de Goiás, na CEMAD de Goiás, no setor que lida com o gerenciamento de áreas contaminadas aí. E o grande tema desse podcast vai ser o cenário do GAC aí no estado de Goiás. Certo, isso mesmo. Hoje eu estou como coordenadora dessa área de gerenciamento de áreas contaminadas. É um foco hoje da nossa secretaria. A secretária até assinou alguns tratados, alguns termos que teria que ser o nosso foco. Então, com isso, a gente está tendo a oportunidade de poder dar uma ênfase maior e desenvolver mais essa parte no Estado. Então, com isso, a gente está tentando alavancar no Estado de Goiás o gerenciamento de áreas contaminadas. Muito legal. Bom, Renata, vamos então começar do começo. Onde a pequena Renata nasceu, onde ela cresceu, o que ela gostava de fazer e que caminhos te levaram, né, a fazer um curso na área ambiental e tudo mais. Certo, eu sou goiana, como um bom goiano diz aqui, o goiano do pé rachado. Minha família é mineira, na verdade, eu nasci aqui, mas com todas as origens mineiras, de Patos de Minas e Lagoa Formosa. E com isso eu cresci, não tinha muitas pretensões quando criança, às vezes sonhava em ser cientista. Legal. E fui crescendo, no ensino médio ainda não tinha muito direcionamento, como um bom adolescente, não tinha muito direcionamento. E eu caí, na verdade, na área ambiental meio que de paraquedas. Confesso que foi um unidunité, de verdade, na hora... Eu olhava o nome dos cursos, eu não tinha a mínima noção do que eu queria fazer e mirei nessa parte lá. Nós temos aqui o Instituto Federal de Goiás, né, o IFG, o antigo Cefet aqui. Tinha o curso de saneamento ambiental, tecnologia em saneamento ambiental. Eu falei, eu acho que eu gosto de meio ambiente, vou ver o que dá isso aqui. Eu nem sei se eu vou passar, né? E aí passei, comecei, e hoje, de verdade, eu vejo que foi uma grande sorte, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou apaixonada no que eu faço, de verdade. Amo muito a parte ambiental, fui me descobrindo. Quando eu comecei a caminhar na área, eu gostava muito da parte de efluentes, tratamento de efluentes. Trabalhei no início da minha carreira em laboratório de análise de efluentes. Foi uma experiência muito boa. Gostava muito da atuação, tanto que quando eu entrei no concurso que foi em 2000, eu fiz o concurso em 2010. Quando eu entrei no concurso, eu pensava em seguir essa parte de tratamento de efluentes, trabalhar no laboratório, mas o caminho não foi bem por aí. A gente, quando entra no serviço público, a gente não é muito escolhido, né? A gente não escolhe, a gente não tem escolha, a gente é escolhido, o que tem mais necessidade. E a gente entrou lá no órgão ambiental num cenário que o órgão estava carecendo muito de serviço, e eu aparei em uma área que eu nunca imaginei, que foi na fiscalização. Tanto é que eu não tenho muito perfil, mas a vida o quis assim. Mas tive uma experiência muito boa, cresci muito como profissional, aprendi muito de várias áreas, porque quem trabalha na fiscalização, a gente não tem uma área específica. Você pega os processos ali, coloca embaixo do braço na época e sai aí mundão afora. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer muito o interior de Goiás todo, viajar por aí.
e ter experiência de vivência de todos os tipos de atividade. De manhã a gente estava num frigorífico, à tarde num desmatamento, à noite numa Nossa Senhora. carvoaria, final de semana numa fiscalização de pescados, e assim a gente transitou por várias áreas. Isso me tornou o que eu sou hoje, né? Trazendo conhecimento, um pouco de conhecimento de várias áreas, mas como eu disse, não é muito bem o. Eu sou uma pessoa muito metódica, Aham. gosto muito de rotina, e a fiscalização não permitia isso. Eu gosto de me aprofundar em uma área, me especializar em uma área, e a fiscalização não me permitia isso. E tive a oportunidade, em meados de 2017, 2018, de ir para o licenciamento. Aí no licenciamento a gente estava com um déficit muito grande na área de postos de combustíveis, só tinha um analista para analisar os postos do estado inteiro. Aí eu Nossa. entrei nessa luta aí junto com ele. Aham. E daí foi uma grande dificuldade, é como eu falo muito para quem analisa postos de combustíveis, parece simples, né? Porque quando a gente vai na atividade parece ser algo muito simplista, é super tranquilo, mas quando você vai aprofundando, eu nunca vi nenhuma área ter tantas normas da BNTs igual a área de postos de combustível. Cada pecinha tem uma norma e ela existe por um motivo muito específico, que é realmente evitar o vazamento, evitar a contaminação. E daí eu fui entrando e acaba que uma coisa puxa a outra Uhum. e está muito próximo do gerenciamento de áreas contaminadas. E daí eu fui me especializando nessa parte também, por ser uma parte que é um estudo que sempre estava em todos os licenciamentos, né, que é a Aham. investigação de passiva ambiental. E só porque, assim, eu não tinha realmente muita noção, era muito diferente de tudo que eu tinha trabalhado desde então. Era muito diferente de Sim, tratamento de efluentes, dos sim. sistemas. E aí foi uma série de estudos, mas é um conteúdo que a gente não achava de boa qualidade, com um nível de acesso fácil para a Sim. gente, ainda mais em órgão público, a gente não tem tempo, é o tempo todo, todos querendo ser licenciados, é uma Aham. fila enorme, uma pauta enorme de processos, e a gente ali lutando com isso. Foi eu acho que foi em 2019, 2020, 2020, se eu não me engano, eu recebi um e-mail falando assim: ah, tá tendo um curso que a ESAS e o Senac Uhum. vai Uhum. disponibilizar. Se eu É. não me engano, foi Acho que foi 2020. 2025, que era online, né? Então, com certeza era Isso, 2020 ou 21, mas acho que devia ser no final de 2020, né? 2020 ou eu voltei de licença maternidade, eu fiquei afastada um tempo, e depois eu voltei, só sei que é entre isso mesmo, 2020 e 2021 eu recebi esse e-mail, e assim, confesso que quando eu recebi, eu falei que iria fazer, mas eu já tinha feito vários outros cursos, e assim, eu estava com o nível de expectativa bem abaixo, porque eu já tinha feito outros e não era mais do mesmo, eram conhecimentos bem superficiais, rasos, Uhum. mas eu falei, ah, vou lá fazer. Aham. Quando eu comecei a primeira aula, foi a sua aula, A minha? Legal. foi, foi a sua aula, É. e aí foi sobre a questão de técnicas de amostragem, de solo. Uhum. Aí eu saí daquela aula, eu saí tão cabisbaixa e desesperada, que eu pensei assim, meu Deus, o que eu cometi, o que eu fiz desde então até agora eu não estou fazendo nada, eu estou passando folhas, aprovando estudos e não sem critério técnico nenhum. Me deu um desespero tão grande, confesso, Não era essa que a intenção, hein? eu saí de lá me sentindo o ser humano mais incompetente do mundo. Eu Nossa. falei, o que eu estou fazendo até o momento? Mas foi a partir daquele momento que eu falei assim, cara, eu preciso estudar. Eu preciso estudar, mas eu não fazia nem ideia de como proceder com aquilo ali. Mas aí você começou a comentar um tal de unidades hidroestratigráficas e tudo mais, e eu fui estudando. E É. aquilo, devagar, eu fui inserindo nos meus pareceres, né? Não tinha muita noção ainda de como inserir, mas eu falei assim: o que eu estou fazendo não está certo, Uhum. preciso colocar isso no. Preciso pedir alguma mudança. E assim eu perguntei uma vez na sua aula, eu falei assim, mas por onde a gente deve começar? Eu não tenho a mínima ideia. E você falou assim, começa pedindo a norma, a gente tem uma norma. A Uhum. norma, sim, ela não está tão atualizada,
mas a norma dos postos de monitoramento de construção, ela já dá um norte, fala sobre o modelo conceitual, fala que ele tem que fazer um projeto antes. Indiretamente, eu já tenho ali uma técnica que eu preciso seguir. E eu falei assim, boa, vou começar pedindo a norma. E aí eu comecei pedindo a norma. E aí o pessoal começou a ninguém entender nada. Que essa analista tá fazendo, gente? Até ontem, mas eles começaram a falar, mas até ontem você aceitava. Por que hoje você não está aceitando? Aí começou a fazer reunião, atrás de reunião, eu falei assim, gente, é o seguinte, a partir do momento que o conhecimento ele vem, você não consegue voltar à situação que você estava antes. Hoje eu me sinto responsável, eu penso que se eu pegar um processo a partir de hoje e acontecer alguma intercorrência, algum problema, eu vou me sentir muito responsável de não tentar fazer o meu melhor, mesmo não sabendo ainda fazer, eu tinha que começar. Então foi um processo desgastante, tanto é que ainda estamos vivendo, foi desde 2020, 2021 até 2024, hoje está um pouco mais confortável, porque todos já sabem que a gente está cobrando nesse nível de informação. Mas foi uma transição muito desgastante para mim, porque eu tive que ir atrás. E eu agradeço muito a você, Marcos Tanaka, porque a gente, quando começa, você sabe, eu comecei a acompanhar seus podcasts, você fala uma coisa muito interessante, que é sobre o conhecimento, principalmente dessa área, ela não está acessível. E você traz esse conhecimento acessível para nós. E eu comecei a maratonar os seus podcasts, assistia todos várias vezes, e ali eu comecei, e aí tudo que tinha de cursos, a ESAS e Senac, eu juro para vocês, eu devo ter feito mais de 20 cursos. Nossa, olha que legal. Fora os repetecos que eu fui fazendo e fazendo de novo. E assim, tinha as vagas para os órgãos públicos, né? E aí, na época, acho que eles falaram assim, gente, acho que essa menina tá precisando mesmo desse conhecimento, vamos dar para ela essas vagas. E eu fui fazendo curso. E aí fui refazendo os cursos, e daí eu falei, opa, peraí, agora estou começando a ter uma ideia melhor do que eu vou solicitar, né? E assim a gente vem construindo, e baseado nesses conhecimentos, nessa troca, na sua ajuda, na ajuda de outros profissionais que você mesmo foi me indicando, nessas parcerias que a gente vai fazendo em meio aos cursos, que a gente vai conhecendo outras pessoas, outros professores, outros colegas, a gente vai estreitando os laços e a gente vai percebendo que não, a gente não está sozinho, os órgãos ambientais não estão sozinhos, mas eu percebi a responsabilidade que nós temos como órgão, né? Que se a gente não solicita, não há mudança ali para baixo. Se eu quero um meio ambiente, um gerenciamento de áreas contaminadas melhor no estado, se o órgão ambiental não se capacitar e não cobrar, essa mudança não vai acontecer sozinha. Então, assim, eu pensava, gente, mas por que a ESA, Senac foca tanto em dar esses cursos? Mas é porque eu sei que vocês perceberam que se vocês não nos capacitassem, profissionais como vocês não teriam acesso, porque vocês já estão num nível muito superior de conhecimento. Então, se todos os órgãos não começar a ter esse nível também de conhecimento, o mercado ele não cresce junto, a gente fica estagnado, né? Sim. Então, foi aí que eu fui percebendo a responsabilidade como servidor público, que eu amo ser servidora pública, eu sou apaixonada nisso, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu me coloco realmente frente ali a uma sociedade que não sabe o que está acontecendo, mas eu preciso ser o olhar dela nesse meio. Com certeza. E é nisso que a gente tem trabalhado. Não é fácil, é uma luta diária, é um desespero quando recebe os estudos e às vezes há questionamentos, e eu falava assim, e agora? Eu mandei o início, agora eu preciso analisar a volta. Aí era assim, tá, socorro! O que é isso daqui, né? O que é isso daqui? Isso aqui tá certo? Me ajuda, essa metodologia tá certa? Isso aqui é o que ele realmente está falando que é? Então, aos poucos a gente vai se especializando, vai melhorando, mas é um desafio. Mas eu estou muito feliz de ver aos poucos, até início de 2021, nós éramos todos aqui moldados em entradas espirais sólidos. Hoje nós já temos várias empresas de consultoria já com as suas máquinas de direct push. A gente vê a evolução do mercado, eu fico muito feliz de ver eles crescendo junto. E é uma coisa que eu falo muito para eles, não é a gente que tem que trazer consultorias de fora para nos atender.
É nós que temos que ser referência e poder atender também o mercado externo. Exatamente. Então, é isso que eu sonho para Goiás, é uma melhoria como um todo, que a gente se torne referência, que a gente possa auxiliar, não só a gente ser auxiliado, mas que a gente possa também servir de suporte para quando precisarem, né? Com certeza. Vamos falar um pouco das consultorias hoje, mas vamos começar pelo como eles faziam antes de você ter essa mudança na sua própria atuação. Elas faziam do jeito que você falou, entrada sólido, instalava poço, o trivialzão, assim, né? O que não dá resultado, como a gente já falou nas aulas várias vezes e tal. Daí você faz o curso e fala, opa, peraí um pouquinho, tem que ver essa tal de unidade de estratigráfica. Então, vamos seguir a norma de instalação de poço, onde você tem que ter um projeto. Para ter um projeto, você tem que coletar amostras de solo, fazer análises granulométricas, definir as unidades, a zona-alvo, tal. Daí você vai e fala isso nos processos. Lembrando que no processo você fala com a consultoria, mas tem também o responsável legal, o dono do posto, por exemplo. Qual foi a dificuldade aí? O dono do posto, a consultoria ou os dois? Onde estava o principal entrave para que as coisas começassem a melhorar como melhoraram, né? Mas lá no início deve ter sido muito mais difícil. Qual era a maior dificuldade? A maior dificuldade inicialmente foi realmente perceber que não havia o conhecimento do outro lado. Quando haviam as notificações da solicitação, dava para perceber nitidamente que não haviam nenhuma ideia de como executarem aquilo. Então, assim, o entrave inicial foi realmente que eles buscassem também o conhecimento, porque foi desgastante. Aí foi através de muitas notificações, reuniões, tentar trazer cursos, né? Tanto é que ano passado a gente, graças à sua solicitude aí, você nos presenteou com curso lá para o órgão ambiental e teve muitos frutos, que foi trazer conhecimento, que a gente percebeu que muitas coisas que a gente dava na notificação não eram atendidas, não era também por, fugiu a palavra aqui. Não é por má fé, assim, por não querer fazer, isso, né? Exatamente, não era má fé. Era justamente por não ter o conhecimento. Então, assim, a gente foi tentando levar esse conhecimento. Tanto é que as minhas notificações iniciais, elas eram notificações gigantescas, porque tudo aquilo que eu fui vivenciando com os cursos, eu fui fazendo verdadeiros termos de referência de como deveria ser e trazendo isso bem detalhado nas notificações para que eles soubessem ter um caminho de como executar aquilo na área. Então, inicialmente, o primeiro gargalo que eu falo foi informação, foi acesso à informação de qualidade. Rompido esse primeiro acesso, aí foi a questão de realmente, às vezes, o entrave com o responsável legal, porque os estudos acabaram encarecendo, né? Porque aumentou o nível de conhecimento, teve que ter investimento da consultoria para aquisição de equipamentos. Mas antes, eu esqueci de pontuar, outro entrave que a gente teve bastante dificuldade, que a gente teve que fazer uma transição, foi porque as consultorias tiveram que investir valores muito altos. E elas não estavam. A gente sabe que quem é empreendedor no Brasil não é fácil sobreviver no meio, e são maquinários muito caros, a gente sabe disso. Então, assim, a gente teve um pouco de bom senso, o órgão ambiental, de, às vezes, não fazer naquele momento, claro, em situações que a gente verificasse que não existia risco, colocar como condicionantes ambientais com prazos definidos, para que a consultoria tivesse um prazo de se adequar. Porque aí a gente faria essa transição, mas a gente precisava que eles tivessem a ciência de como deveria proceder. Então, isso foi feito antes, foi insistido antes. Quando verificou-se que não era possível atender antes, porque a gente não tinha realmente viabilidade técnica na época, a gente, nos casos que foram necessários, a gente colocou como condicionante ambiental. E aí a gente foi acompanhando no pós-licença que nós temos hoje para verificar se os estudos estavam sendo feitos de acordo com as normas. Então, assim, muitos casos foram apresentados, então aí começou a problemas que a gente ia conversando com o responsável legal, que não queria realmente contratar esse estudo, aí foi indo para empresas que não estavam se adequando, e aí foi tendo esses altos e baixos do mercado. Hoje a gente tem a maioria das empresas já entendem muito bem o processo, já buscaram o investimento necessário, mas a gente sabe que no mercado nem todas
Claro. são assim e acabam sendo relutantes ainda nesse processo. Então, hoje a gente vive uma fase aí com algumas empresas que não querem, mas que os estudos não são aprovados. Então, assim, acaba que é o dito barato sai caro. Aham. O empreendedor tem que contratar dois. Exatamente. Ele contrata, ele paga um preço bem mais baixo, só porque depois ele vai pedir uma complementação. Ele vai fazer novamente de acordo com técnicas inadequadas, vai gastar novamente o dinheiro mais baixo, mas já está começando a ficar quase o mesmo preço que ele gastaria com um bom estudo. Sim. Novamente o estudo dele vai ser reprovado e ele não vai ter a licença. Aí o que acontece? Ele tem que migrar para uma empresa que faz de acordo com as técnicas adequadas. Então, é onde, assim, acaba que eles estão percebendo que não está valendo tanto a pena a escolha de um profissional mais barato, que faça de acordo com as técnicas que não são adequadas. E aí, com isso, a gente espera que o mercado faça um trabalho com esses consultores também, porque vai chegar um momento, eu acredito, que eles não vão ter para onde atuar se não se adequar. Sim. A gente sabe que é desgastante, mas assim, a gente já está vivendo aí 4 anos dessa mudança. Então, eu penso que é possível já a gente se adequar nesse processo aí. Já foram 4 anos, a gente já foi fazendo essa transição, até porque até 2020 a gente aceitava de uma forma. É óbvio que o órgão ambiental também teria que ser um pouco flexível, porque até ontem a gente aceitava de uma forma. E aí, do nada, a gente acorda para a vida, né? E a gente vê que não está certo e começa a exigir de acordo com as normas. Então, a gente viu isso, é a falta de informação, depois o problema de investimento das consultorias para os maquinários, e hoje essa questão da relutância, às vezes, ainda do responsável legal. E agora a gente vive um quarto cenário, o medo de achar a contaminação. Porque... Agora acha, né? Agora... Exatamente. Como agora a gente foi uma coisa que você falava muito, gente, a contaminação não é que ela não existe, é porque vocês não acharam. E realmente a gente sabe que um empreendimento que está operando, principalmente um posto revendedor de combustíveis, está operando há 20, 30 anos. A gente sabe que a operação, infelizmente, deveria ser, mas ela diariamente ela não é feita adequadamente, não há manutenções adequadas, não há destinação adequada. É quase que impossível, a gente pode dizer, que não haja nenhuma presença ali de alteração de substâncias acima dos valores de investigação, de acordo com o CONAMA 420, né? Então, a gente agora vive o medo deles de descobrirem, porque eles sabem que hoje a gente está aumentou bastante a descoberta dessas áreas, por causa do uso das técnicas corretas. Então, a gente está vivendo, acho que o quarto estágio, o medo da contaminação, mas que é como a gente conversa. Ela não vai deixar de existir por existir o medo. Sim. Na verdade, o cenário ele vai aumentar e vai piorar. Então, é melhor que haja essa comunicação o quanto antes, porque a gente já pode traçar um caminho muito melhor, muito mais assertivo para essas empresas, né? Sim. Mas a gente sabe que é um processo. Como tiveram que ocorrer os outros, a gente está nessa quarta etapa, que é o medo. Legal. Renata, eu aqui, né, vendo as coisas daqui, eu vejo que Goiás, eu sempre falo isso, né, nos podcasts mais recentes aí, nos cursos, a gente vê que Goiás, Distrito Federal, Paraná, estão caminhando muito rapidamente, uma evolução muito, muito importante da qualidade dos estudos. E agora, ouvindo você falar, a gente está entendendo mais ou menos o porquê, né? É porque o órgão ambiental, como sempre, né, isso parte do órgão ambiental. Se o órgão ambiental começa a exigir, né, começa a pedir, tenha o conhecimento e a condição de exigir, de pedir, as coisas melhoram. Melhoram tanto que a gente vê nos cursos da ESAS ou em ligações que fazem para mim, perguntando detalhes. Eu falo, puxa vida, até, sei lá, 5 anos atrás, eu nem sabia que existia uma consultoria de áreas contaminadas e pessoas de sondagem no estado de Goiás. E agora eu sei que tem muitas, né? Sei lá, eu conheço pelo menos 5. E com equipamentos, com tecnologias, querendo saber um detalhe ou outro, né? Mas eles já estão preparadíssimos para trabalhar em Goiás e no Brasil todo. 5 anos, né? Uma evolução 5 fantástica. anos, muito rápido, muito rápido. E assim,
é aquela questão também. Não adianta só a gente, como órgão ambiental, fazer a nossa parte. Se não houver profissionais que tenham essa visão mesmo de mercado, queiram mudar, queiram fazer algo diferente, tem essa perspectiva de que a mudança vai valer a pena, nosso serviço seria um pouco frustrado ali no local. Então, assim, eu fico muito feliz de ver a evolução de consultoria, né? Porque se eles estão melhorando, os estudos que eu recebo, eles vão melhorando consequentemente. Sim. E outra parte que eu vejo muito importante, que hoje no nosso órgão a gente está vivendo esse foco nessa área, porque há essa questão, é um foco da secretária hoje, essa parte de gestão de áreas contaminadas, há verbas destinadas a isso. Então, assim, nada adianta também se eu quisesse fazer sozinha e meus gestores não me dessem a oportunidade de fazer. E hoje eu tenho a oportunidade, e para quem é profissional, a gente sabe que isso é maravilhoso, né? Você ter esse voto de confiança no seu trabalho, de tentar realmente construir algo que você acredita mesmo que possa fazer a diferença. E hoje a gente tem vivido agora, por a gente saber que a informação é uma das grandes partes que vai moldar tudo isso, e sempre moldou, construir a norma que a gente vai... Acredito que até o final do ano o Estado terá um decreto publicado com todas as normativas, as especificações, o nosso manual também de gerenciamento de áreas contaminadas, com todo o detalhamento, porque se tiver também, a gente sabe que nem todas as empresas são de Goiás. Se vier uma de fora, ela também saiba todos os nossos critérios técnicos, tudo que a gente tem seguido, né? E para que os estudos, a qualidade dos estudos sempre estejam ali à disposição, para que eles tenham um termo de referência, algo para seguir, para que a gente mantenha essa qualidade dos estudos aqui no estado. E que a gente não pare, porque uma coisa que eu falo muito, como que a gente permitiu que esse cenário chegasse dessa forma de desatualização, né? Então, eu percebo que é porque a gente acomoda. Não é porque hoje eu estou publicando uma norma, igual eu não, o Estado está publicando uma norma, a gente vai ter um manual, que isso é daqui até 20 anos. A gente sabe que o meio ele é muito rápido, ainda mais hoje, com tanta evolução, com tanto descobrimento, o que às vezes a gente faz hoje, pode ser que não seja a técnica mais avançada, melhor. Então, a gente precisa ter realmente esse olhar de não parar de estudar. A gente precisa continuar sempre estudando, sempre se atualizando nas técnicas, para que a gente não tenha um cenário que a gente identificou, que eu falo para você, que eu assustei na época, que eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou, na verdade, o que eu não estou fazendo. Eu não quero ter essa visão assustadora de mercado e uma responsabilidade social, ambiental muito grande. Então, eu acho que a gente não pode parar nunca. A gente começou agora, mas atualização, estudo, não tem como parar. Não é porque hoje a gente conseguiu organizar um pouco melhor que a gente tem que parar por aí. Então, a gente tem que continuar essa evolução constante para que a gente não tenha a estagnação do GAC aqui no estado. Renata, você foi a grande catalisadora disso por você ter visto as coisas e tal e dado início a um movimento aí em Goiás. Mas, como você falou, sozinha você não conseguiria fazer muita coisa. Conseguiria fazer alguma coisa, não tudo que você fez. E aí, você falou em normativa, em decreto. Quais são as outras engrenagens que estão girando aí em Goiás? Sei lá, seus colegas ou a secretaria? O que acontece hoje, o que está para acontecer nos próximos meses aí, para as pessoas ficarem sabendo do cenário de Goiás? Então, hoje nós, como colegas, meu superintendente, ele é um superintendente, ele é um efetivo da pasta, ele sempre foi um entusiasta nessa parte de gerenciamento de áreas contaminadas. Legal. Trabalhar com ele me deu essa possibilidade de poder parar um pouco ali das minhas análises cotidianas, que a gente sabe que isso para um analista, quem trabalha em órgão ambiental, sair das suas análises e poder estudar assim, é complicado, mas ele me permitiu, e junto com a gerente também, que hoje eles, igual eu falei, eles me colocaram estou como coordenadora dessa área, então me deram esse voto de confiança para poder
construir essa parte. E aí, o que acontece? Fazendo os cursos e me motivando, acabou que a gente vai motivando outros colegas de outras áreas. E a gente teve acho que foi 2022, foi até o Marcelo Souza, Sim. que é um professor que já participou de um curso aí ele De é vários cursos do do Senac, Senac, né? da ESAS, Isso. sim. Ele é muito legal, muito Sim, gente boa e sim. aquela pessoa muito entusiasta também, muito motivado. E ele veio se disponibilizando a dar um curso para os técnicos lá do Que órgão. legal. E aí a gente teve uma capacitação interna. E com essa capacitação interna, a gente teve algumas pessoas que gostaram da área. E Legal. aí acaba que a gente foi criando outros setores, gerência de pós-licença. A gente tem a Natasha lá Sim. que, nossa, super. Porque não adianta nada no licenciamento eu solicitar se não há alguém que fiscalize o pós-licença. Então, a gente foi amarrando os diferentes setores. O licenciamento, aí o pós-licenciamento e o atendimento de emergências, que hoje a gente tem outro colega também que encabeçou essa parte, que é o Carlos Eduardo. Ah, sim. Conheci ele lá em São Paulo, né? Isso, no curso em São Paulo, Isso. exatamente. E a gente teve um concurso recente que entrou vários novos servidores. E com isso, a gente teve uma capacitação de 2 ou 3 meses, foram cursos de várias áreas, e já introduziram o GAC nessa onda. E aí eu ministrei o curso com eles, então a gente tentar que o bichinho do GAC, né, como você disse, pique outras pessoas e tem surtido efeito, tanto é que esse ano teve já 2 cursos agora do Senac AESAS, que foi para órgãos ambientais, Sim. que foi de introdução ao gerenciamento e introdução à remediação. Isso. E tem vários fazendo. E eles vêm atrás de mim, eu estou fazendo. Ah, que legal. E é muito legal. E eles vêm trocando ideias. Então, assim, isso está sendo bem difundido. Então, a gente teve 2 etapas dentro do órgão, que foi desconstruir conhecimentos antigos com os antigos servidores, que é desconstruir todos aqueles paradigmas e também inserir, que era uma questão assim, o GAC antigamente dentro do nosso órgão, ele era visto só como postos de combustível. E aí foi uma questão que a gente foi desmistificando. O GAC, ele está inserido em todas as atividades potencialmente poluidoras. Então, aí foi tendo uma visão mais abrangente de todos os setores. Então, todos os setores foram sendo envolvidos nesse processo. Envolveram eles, e aí a gente precisava envolver também a fiscalização, que é quem atua, que é aquele olhar para trazer fundamentos para a gente que está no escritório. Então, a gente foi trazendo conhecimento para eles também, para que eles chegassem na fiscalização e eles também não tivessem só aquele olhar assim, o efluente, o lançamento, que eles tivessem uma visão como um todo. Porque a gente sabe que esses relatórios, eles servem como base de dados ali para uma avaliação preliminar, para a gente até mesmo demandar um estudo no local. Então, foi um trabalho conjunto. Foram várias pessoas que foram protagonizando em determinados setores e acabou que foi abraçando várias áreas. Então, hoje a gente tem o GAC envolvido nesses diversos setores. E agora, com os novos concursados, a gente não precisou desconstruir o conhecimento, a gente precisou construir o conhecimento com eles. Então, hoje, eles já vêm com um olhar bem aguçado para essa parte, eu não preciso insistir com eles, eles já falam assim, nossa, isso tem isso, aquilo tem aquilo outro. Então, foi todo um processo, eu acho que tudo foi corroborando e tiveram vários profissionais que viram a importância, todos entenderam a importância e hoje estão engajados e não veem mais o GAC como algo isolado, veio o GAC fazendo parte de todas as etapas ali de licenciamento, fiscalização, outorga, tudo está envolvido. Caramba, que intrincado, né, que é, e que bom que vocês conseguiram fazer isso, né, e é por isso que Goiás, a gente vê daqui de fora que está bastante evoluído, se não tivesse toda essa cadeia, essas engrenagens girando aí, se fosse só a Renata, certamente não teria. Não teria surtido efeito, né? E agora a última estágio é que a gente vai implementar o sistema, o nosso cadastro de áreas contaminadas. Caramba. Então aí sim vai ser a nossa ferramenta de gestão, sim, para a gente entender como que está o cenário, entender se
a necessidade de priorizar áreas, de gerir de uma maneira como que a gente vai promover essa gestão. Então, eu acho que agora é a consagração mesmo de todo o serviço, é ter uma ferramenta para a gestão, porque hoje todas essas informações, elas ficam soltas em processos digitais, a gente não tem isso compilado. Hoje eu não sei quantas áreas contaminadas eu tenho, eu não sei a extensão, eu não sei se elas estão próximas a áreas sensíveis ou não. Então, o sistema vai vir para abraçar tudo isso. E realmente, graças a uma verba destinada pela secretária que assinou esse termo com a gestão, então a gente vai ter, se Deus quiser, esse sistema para ser implementado até 2025. Agora depende do decreto, a publicação, o manual e, por fim, o nosso sistema de áreas contaminadas para a gente abraçar toda essa ideia. Caramba, então a previsão que você tem, né, que vocês têm, 2025 ter o sistema, o decreto e o manual, mais ou menos em quanto tempo você acha que... O decreto e o manual é para ser publicado ainda esse ano. Eu acredito que até o final do ano a gente já tenha tudo isso publicado. O sistema, por depender da parte de desenvolvimento, a gente acredita que 2025, que foi a meta que foi estabelecida pela secretária, meados de 2025. Nós ainda estamos na escolha ainda se será utilizado um sistema próprio ou se será utilizado o sistema nacional, que está na iminência também de ser divulgado, que foi até uma parceria que a ESA forneceu para o Ministério do Meio Ambiente, isso. Para o Ministério do Meio Ambiente. Nós tivemos até uma reunião com eles recente, eles demonstraram um sistema para a gente. Que legal. Isso, demonstraram todas as especificidades, só porque teve algumas partes que não nos atenderia. E eles se prontificaram de corrigir, se desse, para a gente poder fazer esse teste piloto com o sistema, para avaliarmos, né? Então, agora é uma decisão de gestão mesmo, já foge à minha alçada, mas é uma decisão de gestão, mas, assim, tem duas alternativas muito boas, todas com seus prós e contras, mas eu acredito que a gente precisa ter um sistema, independente de qual seja. Depois a gente vai ajustando aos poucos as nossas necessidades, mas só de ter um sistema, reportar os dados, poder visualizar esses dados é muito importante. É muito importante mesmo. Sim, nossa. Exatamente. Caramba, que impressionante, assim, muito bom. E do que você precisa, Renata, dos nossos ouvintes, que você precisa que os nossos ouvintes aqui te ajudem a fazer essas coisas acontecerem? Eu acho que é a continuidade realmente do conhecimento, eu falo, porque eu fui moldada a partir do momento que eu tive acesso a um bom conhecimento. Eu acho que conhecimento de qualidade, a continuidade dos estudos, se todo mundo, se pautar todo mundo que está na área, né, manter o nível alto de conhecimento, o mercado ele vai mudando como um todo. E mesmo assim, nos locais, eu sei que o órgão ambiental, ele é o maior precursor disso, mas mesmo aos ouvintes aí que às vezes têm um estado, estão vivendo em algum local, que o órgão ainda não tem essa visão, eu acredito assim que a maioria de nós analistas, o nosso sonho é alguém chegar para a gente e falar assim, órgão, olha isso aqui, eu faço um estudo assim, você acha que isso aqui não seria, olha aqui a norma, olha aqui, porque às vezes realmente não ter acesso ao conhecimento. A gente acredita que, de fato, a gente está fazendo o melhor serviço, mas às vezes é falta do acesso, porque realmente a gente não tem tempo, muitas vezes, quem analisa, às vezes, no órgão, tem uma pessoa analisando 1000 atividades, ela não tem tempo de se dedicar, estudar, saber, ela foi ensinada daquele jeito, ela vai continuar perpetuando o conhecimento daquele jeito. O órgão ambiental, ele não está ali para ficar como visão intocada, né? Intocável ali. Então, eu acredito que ter esse contato, esse vínculo com o órgão e tentar ter essa conversa, eu acho que é muito importante, eu acho que todos vão crescer, porque eu acho que o objetivo nosso não é, lógico, a gente move, a sociedade move pelo dinheiro, pelo mercado, mas quem está nessa área, eu acredito que o grande objetivo é fazer um bom serviço e realmente ter essa responsabilidade social e ambiental. Então, se a gente tem essa responsabilidade, independente se o órgão solicitou ou não, você sabe que a técnica é daquela maneira,
conversa, chama uma reunião, às vezes ele só está precisando realmente ali de uma desse pontapé para que as mudanças possam ocorrer. Então, eu acho que o caminho é esse, é a gente continuar avançando, continuar desbravando. Fácil não é desgastante, mudar não é fácil, eu falo porque até hoje não é algo confortável, muitos estudos ainda, Sim, eu tenho sim. que ficar quebrando cabeça, mas para gente que adora essa área, essa parte científica, essa Uhum. parte, isso é um desafio bom, né? É estudar, é entender, para que a gente tenha dados melhores e tenha realmente, de fato, uma prestação de serviço melhor, um retorno melhor à sociedade. Não fica só um estudo qualquer, eu analiso de qualquer jeito e eu não tenho um retorno da sociedade, que é o quê? Um ambiente, uma qualidade ambiental adequada. Hoje, eu falo que a gente já consegue ter esses dados, mas há algum tempo atrás a gente não teria. Sim. Renata, eu vou mudar um pouco, depois a gente vai voltar em mais uma pergunta desse tipo. Certo. Eu conheci lá em São Paulo seu marido, seu filho, né? Então, Sim. poxa, você tem essa família muito legal, você faz atividades extra, né? Órgão ambiental, né? Seu filho é pequeno, né? Sim. E você estuda isso aí tudo, você atua no órgão. Você é uma super mulher ou como você faz a sua gestão do tempo aí? Não, é o apoio mesmo, porque eu sou mãe de um filho de 3 anos, ele é Uhum. autista, e assim, ele ainda demanda muitas coisas. Uma criança já demanda Sim. muito, ele, pelas suas necessidades, ele demanda um pouco mais. E eu falo que hoje eu consigo porque eu tenho um companheiro muito que me ajuda muito nesse suporte, né? Mas, assim, para eu conseguir fazer, por exemplo, o curso em São Paulo, eu não conseguia ir sozinha, porque meu filho ainda depende Uhum. de eu dormir com ele, de muitas coisas dos meus cuidados. Então, se não for a família inteira encabeçando junto, eu falei assim, eu quero e preciso muito fazer esse curso de sondagem. Aí eu falei pro meu esposo, você vai comigo. Ele falou, vamos lá, vamos nos divertir. Sim. E vai a família inteira, porque se não for assim, eu penso, como que eu vou evoluir? Eu vou estagnar, eu preciso ver a parte prática, porque eu estou só imersa em teoria. Uhum. E hoje a gente já está chegando num ponto de prática. Sim, sim. Então, eu acredito que, assim, para que eu consiga exercer todas as minhas atividades, é realmente abdicar de algum tempo que eu teria para lazer, que eu teria para alguma coisa, e conciliar com esse desenvolvimento, porque só o horário realmente normal de trabalho eu não conseguiria, porque eu tenho as minhas análises para fazer. E até porque muitas coisas o órgão ele também não dá esse suporte. As normas da BNT que eu falo, hoje meu órgão não consegue contratar. Caramba. Eu que assino as normas. Uhum. Então, assim, tem coisas que para a gente desenvolver é parte pessoal, é interesse próprio, né? De dedicar. Mas como mulher, como mãe, como esposa, eu vejo muito o companheirismo, a cumplicidade para a gente conseguir desenvolver e fazer um serviço melhor, porque senão a situação não flui. Sim. Muito legal. Eu vi isso lá, né? Vi o seu marido, seu filho contente da vida lá no Senac, Sim. né? Antes e depois. Então foi muito. Meu filho falava, mamãe agora vai para a escolinha. Agora é a mamãe que vai para a escolinha. É isso aí. Foi bem legal. Por isso que eu fico feliz quando, assim, dá para vocês desenvolverem cursos online, mas chega um ponto que realmente a gente precisa ter esses cursos presenciais. Sim. E o Tanaka prometeu, ele vai vir a Goiás. Um dia a gente traz ele aqui. Nós vamos sim. Legal. Renato, como é que é a gestão da água subterrânea aí em Goiás? Porque se o sistema vai ser integrado, então vocês vão ver as áreas contaminadas e uma das vulnerabilidades que podem ser atingidas pelas áreas contaminadas são as águas subterrâneas. Então, como é a interface com os órgãos de água subterrânea, de gestão de água subterrânea e órgãos da saúde pública? Porque também tem aquela história de restrição de consumo de água, por exemplo, que a vigilância sanitária ou a saúde pública tem que cuidar. Como é que é essa interface de vocês com eles? Os nossos sistemas de licenciamento e de gestão de outorga são sistemas diferentes, e muitas vezes eles não conversam. E hoje a gente está numa parte lá que estão desenvolvendo um sistema de outorga e que ele irá fazer a integração com o sistema de licenciamento. Então, já vai facilitar boa parte. Mas o que é o objetivo? Hoje, essa comunicação, ela não
Por exemplo, a outorga, quando ela vai conceder um termo de uso para determinada área, hoje ela não sabe se aquela área está contaminada. Ela vai verificar apenas os dados de vazão, se ela tem a condição de servir aquilo. Então, o sistema, ele vai vir, o sistema de áreas contaminadas, ele vai vir para integrar a outorga. Então, a gente já vai ter isso georreferenciado, que é um dos objetivos, de quando tiver, aí a outorga conseguirá consultar para poder fazer a concessão de acordo com o cenário ali que foi identificado. E também as medidas de controle institucional, de restrição, todas serão cadastradas no sistema. Hoje a gente não tem nada disso, isso como eu falei, ficam soltos em documentos digitais que a gente muitas vezes não tem acesso. E com relação à comunicação à vigilância, saúde, hoje também a gente comunica via ofício, por uma determinação até mesmo da resolução CONAMA, mas a gente não sabe como isso se dá no outro órgão. Então a gente quer no nosso sistema hoje, que essa comunicação seja um pouco melhor estabelecida, que esse reporte de informações para eles seja via sistema e que eles também consigam consultar o nosso sistema se assim o precisar. Sim. Porque hoje a gente só faz essa questão mais incisiva quando há casos de emergência mesmo, aí a gente já, quem for atender a emergência já vai no local e já comunica. A bombeiro, Secretaria de Saúde, de Vigilância. Mas o objetivo que essas próximas etapas com o sistema, que tudo seja integrado. Aí, tendo essas informações integradas, aí sim, a gente vai ter essa comunicação de todas as áreas de uma maneira bem completa e holística, assim, de todo o processo. Renata, na parte técnica do gerenciamento de áreas contaminadas, você se desenvolveu bastante aí, você conhece bastante sobre investigação, né? Bastante mesmo sobre investigação, sobre a UNEP, unidades hidroestratigráficas, caminhos preferenciais de água subterrânea e tal. Qual você acha que são os seus próximos passos técnicos de gerenciamento de áreas contaminadas? Sei lá, talvez vapor e gases no ar do solo, talvez outros contaminantes, talvez remediação. O que você acha que você vai precisar correr atrás em breve? Agora, em breve, bem imediato, é a questão. Hoje a gente já tem as ferramentas, as técnicas já estão boas, considero que relativamente boas, a forma de amostragem, de sondagem. Só porque a gente tem um problema agora nas técnicas de screening, que é identificar, direcionar melhor esses pontos, a quantidade de pontos de amostragem. Ou seja, hoje a gente tem um maior problema na avaliação preliminar. Eu não tenho uma avaliação preliminar robusta, uma avaliação preliminar que identifique todas as fontes e investigue todas as fontes. Sim. Hoje a gente ainda tem enraizado, que é uma questão que eu acho que é o próximo a tirar esses preconceitos que foram construídos ao longo de muitos anos, essa questão de pontos fixos. Eu tenho 3 pontos que eu vou fazer a amostragem. Não, cada área é uma área, cada área terá uma necessidade. Então, hoje os meus pareceres e notificações basicamente se dão em relação a isso. Estão entregando técnicas adequadas, mas a investigação não foi suficiente. Eu tenho que ampliá-la, eu tenho que investigar melhor as técnicas. Todas as fontes, né? Todas as fontes. E hoje a gente ainda tem uma resolução que ainda prevê aquela técnica Soil Gas Survey, e a gente sabe que ela não é uma técnica eficaz, né, que identifique, que ajude a mapear realmente ali as fontes potenciais de contaminação, as prováveis fontes. Então, a gente acredita que com a publicação do decreto e da norma, a gente vai conseguir ter técnicas melhores para a gente poder exigir, mas hoje o nosso maior gargalo é uma avaliação preliminar efetiva, que identifique e investigue todas as fontes. Esse é o maior problema. O segundo é que a gente ainda não vê o vapor, como você disse, o vapor como um problema ali no local. A gente investiga ali só a parte dissolvida e o solo, a parte... Mas a gente não tem realmente essa investigação, esse olhar para o vapor, principalmente nessas áreas de poços de combustíveis ou de outros voláteis que possam interferir. Então, nossa normativa contempla essa parte dos vapores agora, para que tenha uma instrução, porque vai ser novo para mim e vai ser novo para muitas pessoas, até mesmo em espaços confinados e tudo mais, as técnicas adequadas para fazer.
Então, eu acho que agora os próximos direcionamentos serão nessa parte. A gente já trouxe essa parte das técnicas, mas agora a gente tem que investigar em escala de detalhe, nos locais Sim. adequados e acrescentar a parte de vapores também, essa questão do mapeamento de vapores. E assim, hoje a gente ainda não consegue nem falar em uma remediação, porque infelizmente os nossos estudos que precedem a remediação ainda estão tendo que ser refeitos. Certo. Então, a gente está numa fase de quê? Refazer tudo. Sim. Porque antes, como que era a nossa remediação aqui no estado de Goiás? É pump treat e basicamente era isso. E aí, sem critério, em poções de seção filtrante longa. Hoje a gente está trabalhando agora com descomissionamento dos poços que foram construídos e que estão instalados de maneira inadequada, que podem configurar essas vias potenciais de contaminação. A gente está trabalhando com essa normativa também para construir essa normativa do descomissionamento, para que também não seja de qualquer maneira, que tenha uma técnica por trás. Mas basicamente isso agora. A gente precisa trabalhar essas etapas anteriores para que depois a gente chegue nessa parte da remediação, que aí eu acredito que vai ser algo um pouco mais futuro, mas que vai chegar, mas que a gente sabe que vai ser um gargalo muito grande também. Bastante, tem uma caminhada ainda para percorrer, né? Ainda já foi muito percorrida uma caminhada longa e tem mais ainda, né? Muito, muito longa ainda. Agora a gente ainda está tendo esse entrave, porque assim, como eu disse, como eu falo muito para os profissionais, para os técnicos, para quem marca reunião comigo, eu falo assim, que eles ficam revoltados, mas eu estou fazendo, eu investi, o que mais você quer? Aí eu falo, não é o que eu quero, é porque não adianta nada você ter um melhor equipamento se você não utiliza ele de uma estratégia adequada. Então, assim, é porque a gente tem que evoluir, a gente não pode parar de evoluir. Senão a gente... É porque a gente está fazendo por etapas. Se a gente fosse falar isso tudo de uma vez, nem eu saberia, porque eu estou estudando aos poucos. Agora, analisando os estudos que eu estou vendo, opa, peraí, está faltando, não é por aí. Vamos corrigir isso agora antes que isso se torne hábito ruim, né? Um hábito, e aí isso até você... Aí é outro problema de você controlar. Então, vamos controlar agora, no início, estamos em processo de evolução. Aí é onde a gente entra no entrave do responsável legal, porque vão ficar estudos mais caros inicialmente. Mas aí você vai realmente assegurar que aquela área foi investigada em escala de detalhe, que não há nenhum problema, e você vai passar ali com certeza um bom tempo sem ter que fazer aquele investimento na área novamente. Agora, do jeito que ocorre hoje, não, você precisa complementar e complementar e complementar, e no final vai sair mais caro e não tão assertivo. Renata, como é que você vê assim, um pouco mais adiante a questão do mercado? Você vê as pessoas, os profissionais, as empresas de Goiás se espalhando para outros estados, assim, atendendo outros estados por conta da expertise que eles ganharam em Goiás, ou você vê mais provável como a chegada de empresas de São Paulo, né, que tem muitas empresas, para Goiás, vislumbrando o mercado crescente? O que você acha que vai acontecer? Assim, pelo menos pelo que a gente tem visualizado inicialmente, as empresas de Goiás estão evoluindo bastante. Até o momento eu não estou vendo empresas de fora, a não ser empresas, indústrias ou empresas muito grandes que já têm no seu rol aí empresas de fora, elas sempre contratam outras empresas. Mas está tendo uma aceitação muito grande das empresas daqui. Eu acredito que a tendência é que elas se especializem e consigam fazer serviços em outros locais. Mas eu também penso que pela necessidade, até mesmo com a implementação do cadastro de áreas contaminadas, o aumento da demanda, possa sim ter uma demanda de empresas de fora, porque às vezes as empresas de consultoria que terão aqui não conseguirão atender todo esse nicho, mas eu acho que não por falta de competência das empresas que estão aqui, pela necessidade de ter outras empresas para atender toda a demanda do Estado. Mas eu penso que se continuarem da maneira que estão, investindo, buscando conhecimento, se adequar, é o que eu falo nos meus cursos, falo para eles, eu sonho que vocês estejam tão especialistas que vocês consigam fazer serviços em outros locais. Eu não quero ter que
venham empresas só de fora para atender nosso mercado. Todos aqui têm competência, conseguem fazer um bom serviço, desde que queiram, né? Desde Sim. que estejam dispostos a isso. De algumas coisas que eu vi, Renata, assim, o pessoal trabalhando, vi as fotos deles fazendo, assim, se eles viessem para São Paulo, eles fariam um bom trabalho na mesma hora, né? Então, Olha aí, isso que é muito legal. bom, né? Isso é muito bom, eu fico feliz, que a gente quer que cresça como um todo, tem esse respaldo, né? E como a gente falou bastante aqui dos postos, né? Então, certamente são a maior demanda. Mas tem indústrias também em Goiás. Sim. Como se dá o gerenciamento de áreas contaminadas em áreas que não são postos? Certo. Hoje, basicamente, são indústrias ou atividades de mineração. Como vocês sabem, no estado de Goiás nós temos grandes atividades de mineração. As de mineração até que já tinham um pouco o gerenciamento de áreas contaminadas, só porque muito fragmentado também. Hoje a gente está fazendo uma transição para que seja algo, porque normalmente são várias minas, e aí às vezes era investigado fragmentos, só partes. Hoje a gente está trazendo isso para ter uma visão do todo da área, para ter um gerenciamento como um todo dessa área. Hoje, dessas partes, a gente tem um grande problema, que a gente não tem os valores de referência de qualidade ainda definidos. E como a gente tem grandes anomalias aí de alguns compostos, hoje a gente não sabe de fato como são já indústrias e atividades antigas. É um pouco complicado ter os valores de referência de áreas não antropizadas. Então, a gente enfrenta um pouco em indústrias e em mineração a dificuldade desses valores orientadores para ferro, alumínio, alguns metais que são de ocorrência, podem ser de ocorrência natural e que a gente tem muito frequente aqui no estado. Então, a gente enfrenta bastante esse problema de como fazer esses estudos de background, como definir esses valores, como isso está sendo cobrado mais incisivamente agora. A gente não teve isso feito no início da implantação do empreendimento para saber como era o solo, igual a gente faz muito com postos de combustíveis, a gente faz os laudos pedológicos, geológicos, para ter um valor orientador ali antes. Eles não têm essa base. Então, assim, e é difícil identificar uma área que seja realmente um valor de referência, que não seja um... Então, assim, a gente hoje enfrenta isso como uma dificuldade a mais no gerenciamento, que não deixa de ser uma necessidade que eles têm que fazer, têm que implementar, mas aí o estudo fica muito pautado. Isso não é responsabilidade minha, é natural, é natural. Então, assim, é complicado gerenciar essa parte, mas basicamente, hoje o nosso maior problema com eles é essa questão, que é uma dos próximos passos depois de implementar tudo, é fazer parcerias com universidades para que a gente possa ter, principalmente esses valores alumínio, ferro, alguns metais que a gente tem bastante em algumas regiões do estado, que a gente consiga fazer um mapeamento, levantamento, para que a gente tenha esses valores de referência, para que a gente consiga fazer a análise desses estudos adequadamente. Mas hoje nas indústrias já começou, não era cobrado antes. A gente cobrava programas de monitoramento isolados. Era o monitoramento da água subterrânea, isolado, era o monitoramento... Aí o solo ficava negligenciado. Como toda a gente sabe que é um dos maiores importantes e fatores determinantes é o solo nunca era estudado. Então, hoje a gente está implementando com um estudo completo e para ter essa identificação no solo. E a gente está tendo um bom retorno, assim, com relação a isso nas indústrias também. E a gente sabe que a gente vai ter grandes problemas também para enfrentar com relação a isso. Grandes áreas industriais, a nossa vantagem, diferente de São Paulo, que as áreas de vocês já estão muito próximas a áreas urbanas e tem vários receptores próximos. O estado aqui, a gente ainda tem grandes áreas afastadas, são distritos industriais que estão bem receptores humanos, só os receptores trabalhadores, muitas vezes. Isso. A gente tem, às vezes, receptores ecológicos, né, que é um problema, até mesmo a avaliação para isso, a gente ainda não tem uma grande expertise nessa parte, mas com relação a receptores humanos que não sejam do próprio site, a gente é um pouco mais confortável com relação a isso, mas não deixa de ser um problema. E hoje, um grande ponto que a gente está lidando é a desativação dos lixões, que a gente é um programa que está
sendo desempenhado no Estado, só porque, infelizmente, a gente sabe que a realidade dos municípios não é uma realidade financeira muito boa. E como eles já estão investindo boa parte dos seus dinheiros para a construção de aterros sanitários, de outras alternativas, essas áreas, elas não estão... são áreas que a gente vai criar só medidas de controle institucional inicial para resguardar a população, às vezes, que esteja em volta, e monitoramentos de corpos receptores, de algo assim já existentes, mas que são áreas que a gente não vai conseguir inicialmente ter essa ênfase no Estado, por falta de realmente uma verba mesmo do município, mas que a gente sabe que está em pauta, como meta do Estado para que isso ocorra, que a gente consiga fazer o gerenciamento adequado para que realmente tenha o encerramento desses antigos lixões de uma maneira adequada ambientalmente. Legal, Renata, muito, muito bom, bastante esclarecedor por enquanto, mas agora eu vou te deixar fazer uma pergunta para mim, se você quiser, né? Então, eu fiz um monte de pergunta e tal, você explicou bastante, e agora eu deixo você fazer uma pergunta para mim, se você quiser. Uma pergunta, deixa eu pensar, o que eu sempre quero fazer. Eu tenho uma. Você aí, que eu sei que você tem um contato muito grande com diversas pessoas de consultorias, órgãos ambientais, a experiência do Senac, a ESES, você também já trabalhou muito com consultorias, né? Já fez esse serviço de campo. Como que você enxerga esse cenário pós esses cursos que vocês encabeçaram aí para todo o Brasil e tem feito, você tem um acesso a todos os estados. Como que você enxergou essa mudança como um todo? Eu tenho uma visão enviesada, né? Porque eu estou no meio da coisa, né? Sim. Eu estou no meio do curso, eu estou achando o máximo. Estou achando que foi uma sacada que alguém teve, que foi uma sacada genial. E era o único jeito, eu sempre achava isso intuitivamente, agora eu estou concluindo isso. O único jeito da coisa melhorar é se o órgão ambiental se capacitar e se conscientizar e tiver autonomia suficiente para exigir mais. Se não acontecer isso, a coisa não vai melhorar, porque se depender do poder econômico, né, sempre vai ter... Com certeza. Não só do empreendedor, mas também da consultoria. A consultoria vai fazer o que o mercado está pedindo, né? O mercado é o cara que vai pagar. Ainda que a gente tenha lei, né, no estado de São Paulo tem lei, tem decreto, decisão de diretoria e tal, mesmo assim, se a CETESB, individualmente, o técnico lá da CETESB não diz assim, faça desse jeito aqui, o cara passa por cima de lei, de decreto, de DD, de tudo e faz do jeito que ele quer. Então, eu intuitivamente achava isso, agora eu estou constatando que isso é a grande diferença. A grande diferença está sendo isso aí. Mais do que o podcast, mais do que a newsletter, o fazer com que as pessoas do órgão ambiental se capacitem, se conscientizem e tenham uma possibilidade de fazer as coisas. Eu sempre cito aí Goiás, Distrito Federal e Paraná como grandes exemplos, mas também a gente vê evolução muito grande em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, alguns municípios, né? Alguns municípios também incrementando. Então acho que tem sido um negócio muito bom, tem sido um trabalho muito legal de fazer e com um resultado muito bom, ambiental, assim, dentro das áreas contaminadas, muito legal. Estou gostando bastante. E com relação, você falando a São Paulo, às vezes vem algumas empresas de consultoria de São Paulo para prestar serviço aqui, peguei recentemente. E eu imaginava ser que, assim, traria os melhores técnicas avançadas. E chegaram aqui fazendo contratos espirais, as coletas, sacos plásticos para fazer a amostragem. E isso me espantou muito, porque eu tinha uma visão assim, nossa, é uma empresa de São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, eu assustei quando eu vi o serviço prestado. Aí eu pensei assim, será que é porque eles acham que em Goiás, em outros estados, a gente não tem um nível de exigência e eles fizeram da maneira mais barata, que pensaram que seria aprovado? Ou você acha que aí em São Paulo ainda há muito estudos feitos dessa maneira e passa também? Qual que é a sua visão? Um pouco de tudo. É uma mistura dos dois. As duas coisas acontecem. Assim, basicamente o cara da consultoria, como toda empresa, né,
ele vai atrás do lucro dele, né? Então ele tem que conseguir o lucro dele. E como é que ele consegue o lucro dele? Né? Ele tem que atender o cliente dele, a dor do cliente e tal. Não sei se ele acha isso ou se ele constatou isso em outras ocasiões no passado, que tem menos exigências em outros estados. Então ele consulta alguma coisa, uma legislação, ou consulta a prática, ou fala com um amigo e fala, lá em Goiás, tudo bem, se você fizer coleta no espiral do trado, for no saquinho, frasco boca larga, pode fazer assim que não tem problema. Então o meu estudo não vai custar 10, vai custar 4, né? Porque eu não vou fazer o que precisa ser feito. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não vou fazer porque é mais barato e ninguém exige mesmo e vamos que vamos. Então existe essa figura aí do cara achar que Goiás e outros estados não tem exigência. Mas tem muita gente que faz errado em São Paulo também e acaba passando. Porque, né, a CETESB é muito capacitada, mas não é um corpo nem muito grande nem muito homogêneo. Então, às vezes cai não no setor de áreas contaminadas, mas cai numa regional que as pessoas não estão capacitadas ou não estão preocupadas com áreas contaminadas, estão preocupadas com outros problemas ambientais muito maiores e tal. E aí falar, tá bom, né? Ver o resultado final ali, deu menos que tanto, então tá aprovado e vai, né? Pode acontecer isso. Pode ir para o setor de áreas contaminadas, e o setor de áreas contaminadas, ele não tem a obrigação de olhar coisinha por coisinha que é feita. Você entregou a investigação confirmatória? Beleza, faça detalhada. Depois faça o plano de intervenção. E aí a CETESB, o setor de áreas contaminadas, só vai ver isso lá na frente. Não vai corrigir aqui um negocinho. Né? Então tem muitas empresas de consultoria. Tem vários fatores. Sim. A empresa de consultoria faz errado em São Paulo e isso é muito comum, a pessoa fazer errado em São Paulo. Então, às vezes, nós temos uma mística aqui em São Paulo, todo mundo faz tudo bem, que é tudo certo, tal. Não é bem assim. Se não tiver alguém exigindo, o cara também não vai fazer. Embora aqui em São Paulo tenha mais acesso a conhecimento, ferramentas e tal. É o que a gente fala, se a gente não manter firme no órgão ambiental, cobrando, por mais que tenham normas, se a gente não cobra, é uma coisa que eu vi muito claro quando você me falou. Por onde eu começo? Você fala, começa cobrando as normas. Eu falo, nossa, que é óbvio, eu sou um órgão que eu me pauto por normas, por diretrizes, por leis, e de onde ocorreu que a gente não cobrava as normas? Mas e assim, mas aí eu percebi que até as normas a gente não entendia as normas. Tanto é que até hoje a gente, quando às vezes vai ler, ela passa desapercebida. Se você realmente não tiver um olhar atento para aquilo, aquilo não vai fazer sentido. Você vai continuar fazendo da antiga forma, né? Então, realmente, eu vejo isso. Se não tiver alguém insistentemente ali exigindo e corrigindo e reprovando ou aprovando, a situação volta ao que era, né? Que era um medo das empresas de consultoria quando elas começaram a fazer a sua, Renata, eu vou investir muito dinheiro, você tem certeza que isso vai continuar assim? Eu falei assim, olha, vai continuar, não vai retroagir, mas hoje eu entendo o porquê do medo deles. Eles pensaram, poxa, se às vezes trocar, se for outra analista, será que vai manter essa exigência? Mas não, foi uma mudança, tem que ser uma mudança como um todo, como a gente comentou. O órgão todo tem que mudar esse ponto de vista, e isso tem que ser muito bem estruturado lá dentro para que a gente sabe que é um órgão político também, que quando não haja mudanças de governo, que a gente sabe que existem, isso não vá por terra, que isso não acabe com a mudança. Por isso que é importante de estruturar normas, sistemas, para que, independente de qualquer governo que entre, a gente tenha algo que facilite para o analista, para quem está ali fiscalizando também, tenha um embasamento técnico para exigir e o mercado não retroaja, né? Não haja uma mudança. Mas é complicado, que a gente sabe, você falando de CETESB também, que há a questão da poucas pessoas, né? Poucos técnicos para muito serviço, isso também implica muito, é bem complicado, mas temos que continuar, né? Não podemos parar. A CETESB tem várias coisas muito boas, né? Uma delas é que é uma empresa já nascida em 76, com muitos laboratórios, muitas pessoas boas, profissionais excelentes, né? Sim, tenho contato com alguns de lá. Nossa, eu sou fã do trabalho deles.
são nossos... a gente se espelha muito Com neles certeza. para construir tudo, né? Aí tudo que você vai fazer, você pega lá a norma da CETESB e fala, Pois é, vamos construir em cima. é lógico, eles já caminharam, né? Já pensaram, Já já caminharam. estudaram. Muito, A muito gente bom. até teve uma reunião com o gerente de áreas contaminadas de lá para construir nosso sistema. Aí a gente perguntou para eles quais são os principais problemas, para a gente não errar, né? Os mesmos erros, a gente tentar acertar. Foram muito gentis, muito humildes, Legal. assim, mostrando fragilidades, muito legal. Bom, Renata, é isso aí. Eu vou agradecer muito aí o seu tempo. Eu sei que você, embora seja uma super mulher, você tem o tempo às 24 horas, né? Existe para todo mundo. Então, agradeço aí a sua contribuição com a gente, né? Com todo o mercado do GAC, não só aqui no podcast, mas no sua batalha do dia a dia. E conte com a gente para que precisar, comigo e com os ouvintes aqui, com certeza. Eu que agradeço. Finais são suas. O podcast é seu, você que manda. Eu quero expressar aqui, como é algo registrado, primeiramente eu quero te elogiar, Marcos Tanaka, porque realmente eu falo para você, mas eu acho que eu quero deixar isso público, que eu te admiro muito como profissional, como pessoa, como ser humano, que você não tem isso separado, você é um profissional muito humano, muito capacitado e, assim, eu que falo, você é um super-homem, porque eu fico conversando com várias pessoas de vários órgãos e eu falo assim, nossa, eu vivo mandando coisas pro Tanaka, ele me responde. Aí o fulano, ele também me responde. Eu, meu Deus, como que ele consegue responder todo mundo? Porque nem eu consigo gerir meu WhatsApp e ele tá respondendo gente do Brasil inteiro. Então, assim, parabéns com esse trabalho que você faz aqui. Você não tem a noção de quantas pessoas você tem ajudado, você tem feito a diferença. Eu realmente me inspiro muito no seu trabalho como profissional para tentar realmente ser uma pessoa assim no órgão em que eu atuo, essa pessoa humana, essa pessoa que realmente dá para perceber que você gosta, você ama o que você faz, que não é só da boca para fora, você vive isso. E eu tento ser essa pessoa lá dentro, que eu quero ser solista, quero compartilhar o conhecimento que eu vou aprendendo, para que todos nós tenhamos um ambiente de qualidade, um meio ambiente de qualidade, que eu acho que é seu objetivo, dá para perceber sempre nos seus comentários, que não é só por dinheiro que você faz, é por gostar e por querer realmente ter algo de verdade ali, algo acontecendo, uma mudança, ter retorno, ter dados de qualidade. E obrigada por participar. Foi uma conversa, um bate-papo maravilhoso. Sou sua fã, você sabe disso. Então, eu tô aqui. Eu cheguei assim, eu zerei a vida agora. Então, eu ficava escutando seus podcasts e falava assim, uau, muito legal. E aí, quando você me convidou, eu, uau! Agora sou eu. Legal. Uau! Eu juro para você que se falasse para mim há algum tempo atrás, eu não imaginaria. Mas eu te agradeço pelo reconhecimento, pela ajuda e por fazer esse serviço maravilhoso aí no nosso meio. Não desanime, eu sei que às vezes deve dar um desânimo, mas você faz a diferença na nossa área, você pode ter certeza. E obrigada, agradeço a todos aí que têm ajudado a gente aqui no GAC, no estado de Goiás. São tantas pessoas, eu não vou nomear para não correr o risco de esquecê-las. Sim. Mas obrigada a todos aí e principalmente a você. Obrigada pelo apoio. Valeu, Renata. Obrigado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Renata. Veja que interessante está o panorama do GAC lá em Goiás. Existe uma coordenadora para esse tema, a Secretaria de Meio Ambiente está empenhada em incrementar esse setor, há uma excelente comunicação entre a fiscalização pós-licença e o setor do GAC, pelo menos no setor de postos de combustíveis, né? E aí, pelo menos no setor de postos de combustíveis, a coisa está bem ativa. Ainda vão crescer nos setores de indústria e mineração, como vocês puderam ouvir. Em breve, Goiás terá um decreto regulamentando tudo isso, mais um manual específico para o GAC, que é muito importante, além do sistema de cadastro de áreas contaminadas, possivelmente integrado com o sistema de áreas contaminadas nacional. Talvez não, né? Mas enfim, seja como for, é um instrumento de gestão muito importante, previsto para entrar em vigor já em 2025. Veja como Goiás está realmente trabalhando forte o gerenciamento de áreas contaminadas. É tudo porque o bichinho do GAC conseguiu picar essa super mulher, super mãe, esposa, profissional extremamente competente.
Talvez ela não tivesse lá atrás o perfil de fiscalizar, mas com certeza tinha o perfil de estudar, de querer saber cada dia mais, especialmente de batalhar por um mundo melhor para todo mundo. Com certeza ele está fazendo muito mais que a parte dela, muito, muito mais que a parte dela. É uma imensa honra eu ser considerado uma inspiração para essa mulher, porque ela sim exala o amor pelo que faz em todas as suas palavras, como vocês puderam ouvir aqui. Realmente, quando o conhecimento vem, fica difícil nos acostumarmos com a situação anterior. Agora que conhecemos essa supermulher, nós, ouvintes, não conseguiremos esmorecer nem deixar de dar 110% do nosso esforço. Então, Renata, muito obrigado pela conversa e pela dedicação. Agradeço também os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil, que proporcionam a possibilidade de conversar com pessoas tão legais quanto a Renata. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entra na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. Relembrando aqui, por favor, não se esqueçam de responder o formulário, cujo link está na descrição desse episódio. Por fim, somos muito gratos a vocês que nos acompanham, que nos seguem, que nos leem, que sugerem coisas, questionam, debatem, que compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no podcast pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo Apple Podcasts, outros agregadores, e também nas redes. O Instagram é @ecdambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, temos também a nossa querida newsletter que eu mando todas as semanas para vocês. Gostaria que vocês assinassem, Assinem a nossa newsletter. Enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.